Debate Sagres. Juntos, em tom maior. Já estamos de volta com o debate aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Nesta quinta-feira, nesta noite de quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021, conversando, ouvindo propostas, ideias dos 4 candidatos e da candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás. A OAB Goiás e a advocacia mobilizadas nesta campanha, nesta eleição, que acontece efetivamente daqui a uma semana, pouco mais que isso. Na próxima sexta-feira, dia 19, advogados e advogadas vão ao voto e vão escolher entre 4 chapas. As chapas 1 de Rafael Lara, candidato pela chapa 1, candidata na chapa 2, Valentina Jungmann, na chapa 5, Pedro Paulo de Medeiros e na chapa 7, Rodolfo Mota. São os 4 postulantes presidenciáveis da OAB Goiás. A gente volta para mais um bloco de candidato perguntando a candidato. Agora em Goiânia, 9 horas e 20 minutos. Já foram sorteados os candidatos Rafael Lara e Rodolfo Mota. Os nomes estão aqui nessa cumbuca separada. Nessa aqui, os nomes de Pedro Paulo de Medeiros e Valentina Jungmann, que vão poder começar o bloco perguntando por 30 segundos a um dos outros 3. A gente tem, portanto, nesse bloco, a oportunidade da candidata Valentina Jungmann de começar perguntando. Ela tem 30 segundos e vai escolher entre os outros 3 candidatos, Rodolfo Mota, Pedro Paulo de Medeiros ou Rafael Lara. A gente teve novos pedidos, eu lembro, como tem feito desde o primeiro bloco, pedidos de direito de resposta, se atendidos, ocorrem apenas no final dos blocos. Então a gente volta para a nossa sequência natural com o sorteio, portanto a sorteada é Valentina Jungmann. Candidata, a senhora tem 30 segundos para formular a pergunta. Antes, para quem a senhora pergunta dos 3 candidatos? Candidata? A senhora está sem som, candidata. Por favor, retoma o som aí no Zoom. Ainda sem som, né? Agora sim. Candidata Valentina Jungmann. Para quem a senhora pergunta em 30 segundos? Samuel, vou perguntar para o candidato Rafael Lara. Fique à vontade, 30 segundos. Candidato, é sabido que várias advogadas, em especial as jovens e início de carreira, são vítimas constantes de assédio sexual, quer nos próprios escritórios em que elas trabalham, quer também nos fóruns. Eu pergunto, qual a medida específica que o senhor tem para combater essa prática desprezível? Muito obrigada. Candidata Valentina Jungmann, 1 minuto e meio para a resposta, Rafael Lara. A pergunta, candidata Valentina. A advocacia jovem, e não apenas a advocacia jovem, a mulher advogada tem historicamente sempre encontrado muitas barreiras no mercado de trabalho, desafios à advocacia pelo fato de serem mulheres, inclusive assédio moral, assédio sexual, e é por isso que a gente vai ampliar e vai ter a maior comissão de prerrogativas da OAB, criando setores específicos das prerrogativas. Nós teremos nesses setores vice-presidências da advocacia pública, da advocacia trabalhista, da advocacia previdenciarista, além da advocacia criminal. E teremos um setor próprio de prerrogativas da mulher advogada, para que no serviço dos escritórios, nas empresas, no serviço público, no dia a dia, combata e encontre lá na comissão de prerrogativas um ouvido e um olhar que esteja atento, um olhar sensível, como, por exemplo, da nossa Comissão da Mulher Advogada, que inteira está nos apoiando, da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que está aqui por meio de nossa presidente, candidata ao Conselho Seccional. E dessa forma, combateremos assédio sexual, assédio institucional, o assédio que existe efetivamente no exercício da advocacia pelo fato de ser mulher em alguém que tenha a sororidade necessária para a busca e a construção dessa pauta. Candidato Rafael Lara, portanto, respondendo, a gente volta com quem formulou a pergunta, candidata Valentina Jungmann, que tem 1 minuto para a réplica. Candidata, o cronômetro já está na tela, 1 minuto, portanto, para a senhora. Bom, diferente da sua proposta, nós iremos criar uma procuradoria de prerrogativas especializada em defesa da mulher. Até porque o senhor bem sabe que, segundo o regimento interno, a vice-presidência da comissão terá que necessariamente ser ocupada por uma conselheira. Portanto, entendemos que será muito mais efetivo
termos uma procuradoria de prerrogativas para atender você, mulher advogada, durante os 7 dias da semana, 24 horas, porque na nossa gestão nós não admitiremos que ninguém ataque, quer moralmente, quer sexualmente, por meio de assédio, uma advogada. Visam vender facilidades para cobrar favores. Portanto, nós estaremos a seu lado, porque uma presidente... Obrigado, candidata. A réplica, portanto, de Valentina Jungmann, que encaminhou a pergunta, e agora a tréplica do candidato que responde, Rafael Lara. 1 minuto também, candidato. Valentina, fico muito feliz, muito mesmo, de ver que a gente tem sintonia absoluta nessa pauta. Eu tenho certeza que o que importa, e eu espero que para todos os candidatos, para ser muito honesto, é nós estarmos efetivamente, agora que nós que fomos a gestão, que trouxemos o Paridade para a OAB, que tivemos os pilares do programa Paridade aqui, junto conosco na nossa chapa, nós vamos construir uma OAB efetivamente ao lado de toda a advocacia e da mulher advogada, por meio da Comissão de Prerrogativas. E também teremos mais do que isso, a ouvidoria da mulher advogada, para que a OAB possa receber não apenas denúncias, reclamações, pedidos de atenção da pauta para a mulher advogada, mas também para as mulheres em situação de perigo e risco na sociedade. Afinal de contas, não cabe mais numa sociedade que feche os olhos para qualquer tipo de discriminação, para qualquer tipo de diminuição de gênero ou quaisquer outras que sejam. Obrigado, candidato. Portanto, com a tréplica, o candidato Rafael Lara, que começou respondendo e agora perguntou à candidata... desculpe, me confundi aqui, mas já me recoloquei no lugar. A candidata Valentina Jungmann foi a sorteada, perguntou a Rafael Lara, que teve agora, portanto, a tréplica. O candidato Rafael Lara tem agora 30 segundos para fazer uma pergunta, para formular a pergunta, e pode escolher entre aqueles que ainda não falaram, não participaram neste bloco, os candidatos Pedro Paulo de Medeiros e Rodolfo Mota. Quem o senhor escolhe, Pedro Paulo ou Rodolfo, para pergunta, candidato Rafael? Eu ainda não perguntei para o candidato Rodolfo Otávio Mota e o farei. Fique à vontade. Candidato Rodolfo, sem pegadinha, eu gostaria de falar sobre a advocacia e início de carreira. Advocacia e início de carreira que merece especial atenção e que nós construímos ao longo desses 6 anos, inclusive quando criamos o programa Bumerangue, quando fizemos um MBA de gestão de escritório, quando fizemos diversos cursos voltados para uma advocacia que quer fazer acontecer. Eu gostaria efetivamente de saber quais são os projetos que vocês têm para a advocacia e início de carreira, para que a gente converse finalmente aqui sobre propostas. Candidato Rafael Lara perguntando, 1 minuto e meio. Rodolfo Mota, a resposta. Rafael, tenho o maior prazer de discutir propostas. Agora, o bumerangue, eu lhe apresentei e lembro ainda que era um dos teus receios a perda de receita da escola superior. E aqui nós temos que tratar tudo com franqueza. Agora, eu vou lhe responder com objetividade. Nós vamos começar discutindo o piso salarial, que vocês fizeram questão de engavetar na Assembleia Legislativa e que trataram com absoluto menoscabo, com desprezo, o jovem advogado, quando passaram num conselho um piso de R$ 2.500 para 40 horas semanais. Nós vamos criar, através da Assembleia Legislativa, não só o piso, mas também a obrigação de que a iniciativa privada e pública remunere dignamente e reserve espaços de trabalho para essa advocacia tão sofrida e que não tem oportunidade de trabalho, que muitas vezes, inclusive, são exploradas em grandes escritórios, como vejo representantes aqui. Agora, nesse momento e nessa oportunidade. Vamos criar uma escola superior que, de fato, forme advogados, para que dê a ele instrumentos, e não lives e cursos de 3 horas, mas cursos de média e longa duração, Rafael, para que a gente forme, de fato, advogados, porque o bacharelado em Direito não forma, o bacharelado em Direito não ensina a ele a advogar. Nós vamos cuidar, para e passo, desse advogado jovem, para que ele não vá para a iniciativa privada trabalhar como lojista ou motorista de Uber. A resposta, portanto, do candidato Rodolfo Mota. Réplica agora, o candidato Rafael Lara tem 1 minuto. Candidato. Candidato Rodolfo, a Comissão da Advocacia da nossa gestão conseguiu um feito inédito. Um feito que outras gestões que passaram 30 anos no poder nunca tinham feito. Nós conseguimos aprovar, sim,
o piso salarial no Conselho Seccional do AB. Piso ético que, infelizmente, tantos escritórios conhecidos na cidade não obedecem nem direitos trabalhistas dos seus empregados. E que nós temos agora, efetivamente, uma construção política que a gente não engavetou, não. A gente quer uma AB independente, fora do palanque, uma AB que olhe para a advocacia início de carreira e traga uma incubadora de novos escritórios, proporcionando apoio contábil, marketing jurídico, vamos fazer os cartões, vamos fazer o site do primeiro escritório do advogado que começa. Queremos falar de planejamento de carreira da advocacia, para que eles possam crescer dentro da carreira e ainda encontrar aqueles que têm vaga com aqueles que procuram um lugar para trabalhar. Porque nós aqui queremos uma advocacia que seja mais combustível e menos freio. Réplica do candidato Rafael Lara, 1 minuto também para a tréplica do candidato Rodolfo Mota. Candidato. Candidato Rafael Lara, olha, se eu pudesse elencar um dos meus predicados, seria a memória. E me lembro bem quando o senhor era presidente da Comissão de Direito Societário, na gestão do doutor Henrique Tiburcio, e que o senhor propunha exatamente o que está propondo agora, e que não conseguiu entregar. Esse projeto de aproximar a demanda da mão de obra jovem nunca deu certo nas tuas mãos. Agora nós, além de entregarmos o meu escritório, como nós fizemos em mais de 20 cidades, entregaremos oportunidades, habilidades e competências, através de uma ESA verdadeiramente parceira. E também a responsabilidade social de empresas de contratarem advogados jovens e remunerarem dignamente. Rafael, o destino e o passado nos cobra. Nós precisamos ser coerentes. E não é no período eleitoral que a gente renova promessas. Candidato Rodolfo Mota, obrigado, portanto, pela tréplica nesta sequência, de perguntas e respostas, aí réplica e tréplica com o candidato Rafael Lara. Rodolfo Mota pergunta nesse bloco, a partir de agora, as escolhas nesse bloco já foram feitas. Valentina Jungmann foi a sorteada, escolheu perguntar para Rafael Lara, Rafael escolheu perguntar para Rodolfo Mota e agora o Rodolfo tem de perguntar para quem ainda não participou do bloco, o candidato Pedro Paulo de Medeiros. Em 30 segundos, a pergunta, candidato Rodolfo Mota. Só uma errata, eu falei direito societário, sociedade de advogados, em relação ao candidato Rafael Lara. Candidato Pedro Paulo, rapidamente, eu espero que o senhor responda, porque o senhor normalmente não responde a absolutamente ninguém, tergiversa, fala que todos nós somos iguais, fala sobre inadimplência e não fala absolutamente nada. Responde, porque a advocacia merece respeito. O senhor é oposição, o senhor é independente ou o senhor é OAB forte? Candidato Pedro Paulo de Medeiros, tem 1 minuto e meio para a resposta. Candidato Rodolfo, está muito claro, eu não participo da gestão, vocês 3 participam, eu sou a única oposição. Eu não, o grupo com que eu estou ao lado, a Advocacia de Goiás é a oposição, a Advocacia de Goiás quer a mudança, a Advocacia de Goiás se cansou de tantas promessas. Aliás, o senhor falou agora há pouco em mentira, quando eu ouço mentira, eu só lembro daquilo que foi dito em 2015, 2018 e nada foi cumprido. Ah, não, somos contra a reeleição. Mentira. Ah, vamos fazer lista C com toda a advocacia votando. Mentira. Vamos reduzir a anuidade. Mentira. Ah, vamos devolver o respeito à advocacia. Mentira. Vamos proteger as prerrogativas. Mentira. Não vamos indicar casos para o governo. Mentira. Não vamos ficar atrelados ao governo. Mentira. Então, eu respondo, eu sou oposição. Se a doutora Valentina Jungmann, o doutor Rafael ou o senhor que compõem a atual gestão se sentem integrantes de um grupo que querem ficar no poder 10 anos, eu não. Eu sou a mudança. Eu quero dar voz e vez a toda a advocacia do Estado. Nós daremos voz e vez às advocacias das subseções, das delegacias, da capital, às advogadas, aos advogados, aos jovens, aos mais experientes. Vamos reduzir a anuidade, UHDs pagas no mesmo ano e vamos aumentar a tabela, prerrogativas respeitadas, regionalização das prerrogativas. Nós vamos fazer o hotel de passagem no céu do AB. E tenha certeza, esse grupo a que o senhor se refere, em que a doutora Valentina, Rafael Lara, o grupo praticamente inteiro, Rafael Lara, participou, hoje... Resposta de 1 minuto e meio. Réplica agora do candidato Rodolfo Mota com 1 minuto, candidato. Desculpa, candidato, o senhor mente mais uma vez. Nós vimos agora há pouco o candidato José Roberto, da tua chapa, que inclusive renunciou à participação no Conselho, candidato de Catalão, que eu tenho o maior respeito, líder da advocacia catalana, dizendo que fiado
no Felicíssimo Sena, não abandonaria o grupo do Felicíssimo Sena. Está aí, nas redes sociais do Zé Roberto. Quem quiser é só buscar e acessar. O senhor é OAB forte. Agora, não tenha vergonha, não. Assuma as suas origens, assuma a sua história. Mas diga também à advocacia que é esse mesmo grupo que administrou a ordem que renunciou ao mandato para se alinhar ao governo do Marconi Perillo e do José Hélito. Assuma que tudo isso que você ataca, a administração do Lúcio e hoje do Rafael Lara, vocês fizeram por 27 anos. Por isso que vocês não cuidaram da advocacia e agora quer se travestir de novo para fazer o que nunca fez? Obrigado, candidato Rodolfo Mota. A tréplica agora do candidato Pedro Paulo de Medeiros, que responde nessa sequência. Candidato Pedro Paulo, 1 minuto. Candidato Rodolfo, a incoerência aqui é sua. Vocês estão há 6 anos aí, não fizeram nada que prometeram. O senhor fica falando de um passado do qual todos aqui, doutora Valentina foi vice-presidente do grupo do AB Forte, Rafael Lara foi conselheiro estadual pelo AB Forte, o candidato a vice do Rafael Lara foi candidato a presidente pelo AB Forte, eu integrei o AB Forte, todos nós estivemos lá, com muito orgulho, foi um grupo que ficou. O senhor se apega muito ao passado. Esse apego ao passado de todos vocês assusta. Como é que vocês querem fazer algo pela advocacia se vocês só ficam olhando para trás? Olha para frente, olha para o lado. Os colegas precisaram, durante a pandemia, do auxílio emergencial. O senhor não deu. Os colegas não conseguem pagar anuidade, quiseram votar. Vocês não deixaram. Como é que vocês querem cuidar da advocacia se vocês só ficam olhando para o passado? Eu, há um tempo atrás, fiz uma homenagem à nossa amiga Marília Mendonça, e aqui em sua memória, eu vou repetir. Supera isso, olha para frente. Obrigado, candidato Pedro Paulo de Medeiros, portanto, com a tréplica nesta sequência com o candidato Rodolfo Mota. Encerrando este bloco, a gente tem a pergunta de Pedro Paulo de Medeiros para a candidata Valentina Jungmann, que foi a sorteada do bloco, começou perguntando e agora termina respondendo. Pedro Paulo de Medeiros tem 30 segundos para formular, encaminhar a pergunta para Valentina Jungmann, candidato. Candidata Valentina, um dos grandes problemas hoje da atividade profissional da advocacia é a falta da defesa das nossas prerrogativas, que nem são nossas, são da sociedade. Nós, como advogados, não temos o respeito que nós tínhamos lá atrás. Eu advogo há 23 anos. Nós já tivemos respeito, hoje não temos mais. A atual gestão falou grosso nas campanhas 2015, 2018, mas na gestão esqueceu dessa luta tão importante para a advocacia. Trocaram a independência por cargos do governo. Qual é a proposta da senhora para a defesa das nossas prerrogativas? Candidata Valentina Jungmann tem 1 minuto e meio para a resposta a essa pergunta feita por Pedro Paulo de Medeiros. Candidata Valentina. Oportunidade de falar sobre um tema tão caro para nós advogados e advogadas, até porque as prerrogativas não foram criadas para defendermos, mas sim para defender o cidadão, a cidadã, para que eles possam ter o devido processo legal. Portanto, um dos carros-chefes das nossas propostas, sem dúvida, que é uma atuação veemente em prol da defesa das nossas prerrogativas. Iremos regionalizar a Procuradoria de Prerrogativas. Disse no bloco anterior que iremos também ter uma Procuradoria especializada para as mulheres, para os LGBTQIA+, para as minorias e, portanto, nós temos muito interesse que você, advogado e advogada, não sofra violação das prerrogativas. Mas iremos, toda vez que uma prerrogativa for violada, ingressar com uma reparação de dano em favor do advogado ou da advogada ofendida. Entendemos que assim faremos cessar a maioria das violações, porque quando o Estado tiver que reparar o dano pecuniário ao advogado ou advogada, nós teremos, sim, mais respeito. E também iremos profissionalizar o atendimento àquele e àquela que precisarem. Obrigado, candidata, pela resposta no questionamento que foi feito pelo candidato Pedro Paulo de Medeiros, que tem réplica agora em 1 minuto, candidato. Candidata Valentina e da atual gestão. Os três são da atual gestão. A oposição somos nós, a chapa 5 muda o AB. E eu nunca ouvia conselheira federal, por 2 gestões, Valentina, falar nada contra isso. Já fizeram propostas na campanha de 2015, 2018, mas não fizeram. Mais de 20% da chapa da situação, essa chapa,
de que os 3 fazem parte, têm cargos nos poderes, no governo, com altos salários. A mudança será feita por nós, com independência, coragem e ações práticas, concretas. Nós vamos regionalizar as procuradorias de prerrogativas. Eu fui procurador nacional de prerrogativas e vou trazer a minha experiência na OAB Nacional. E eu vou atuar diretamente e pessoalmente nesses casos de violação de prerrogativas. A advocacia tem a certeza disso. Eu vou estar lá, porque eu sou advogado e eu vivo da advocacia. E não tenho medo de atuar nem na justiça estadual, do trabalho, federal. Eu atuo em qualquer lugar. Não tem justiça que eu tenho medo, não. A Onda Azul pegou no Estado. Fica um abraço aqui aos amigos lá do espaço da... A réplica do candidato Pedro Paulo de Medeiros. Tréplica agora da candidata Valentina Jungmann. Candidata. Bom, foi na nossa atuação, ou em decorrência da nossa atuação, no nosso primeiro mandato no Conselho Federal, que virou crime a violação das prerrogativas. Junto com Leon Denis, Marisvaldo Cortez Amado, lutamos para que fosse transformada em lei a violação das prerrogativas. Agora, eu queria até saber o que o senhor fez quando procurador nacional de prerrogativas, principalmente em prol aqui das violações sofridas pelos colegas em Goiás. Mas digo mais, nós iremos sim atuar firmemente, porque nós nos propomos a defender você, advogado e advogada, no exercício da sua profissão. Portanto, não iremos fazer como o senhor, que votou contra o desagravo a 4 advogados. Portanto, estaremos do seu... Obrigado, candidata Valentina Jungmann, portanto, com a tréplica nessa última sequência de pergunta e respostas neste bloco. Esse bloco que teve, portanto, Valentina Jungmann começando. Ela perguntou e termina respondendo. Nos nossos 3 blocos até agora, dos 4 de candidato pergunta a candidato, nós já tivemos Rodolfo Mota sorteado, teve a escolha, depois Rafael Lara foi sorteado, pôde escolher entre os 3, e neste bloco que termina agora, Valentina Jungmann. No próximo bloco, depois de um rápido intervalo, nós vamos fazer um novo sorteio, mas aí só temos um papel aqui nessa cumbuca. Os outros 3 já foram sorteados. No próximo bloco começa perguntando o candidato Pedro Paulo de Medeiros. Como eu já disse, reafirmo, os pedidos de direito de resposta são analisados por uma comissão de gestores aqui do Sistema Sagres e eu vou fazer aqui um balanço dos pedidos que chegaram, alguns concedidos e outro que foi negado. Um pedido inicial, o primeiro pedido foi feito pela candidata Valentina Jungmann, que foi citada numa das falas. Mas a fala não ofendia diretamente a candidata Valentina Jungmann, citava inclusive outro candidato. Um candidato citava outro e ali para um ataque a um outro candidato acabava fazendo uma citação à proposta da candidata Valentina Jungmann, mas o ataque efetivamente não era a ela. Por isso esse pedido da candidata não foi aceito. Depois nós tivemos um pedido aceito, foi concedido 1 minuto de direito de resposta no final do bloco anterior ao candidato Rodolfo Mota, por uma citação de uma situação externa, o falecimento, o velório e sepultamento do ex-prefeito, ex-governador Iris Rezende. Ele teve 1 minuto de resposta e se pronunciou sobre isso, mas na resposta, nesse minuto, no final do bloco anterior, acabou citando a palavra, abre aspas, mentiroso, fecha aspas, para se referir ao candidato Pedro Paulo de Medeiros. Daí, o candidato Pedro Paulo fez um pedido, seus representantes, de direito de resposta. Como eu disse, esse é o critério. Ofensa pessoal, uma ofensa à honra e esse tipo de adjetivação acaba representando esse tipo de ofensa e daí a gente também concede neste momento um direito de resposta ao candidato Pedro Paulo de Medeiros por conta do direito de resposta feito aqui por Rodolfo Mota no final do bloco anterior. Depois desse minuto, ainda no final deste bloco, nós teremos também direito de resposta de Rafael Lara. Mas aí eu não vou misturar as coisas, daqui a pouco eu explico o pedido e por que foi concedido também a Rafael Lara. Agora o senhor tem, portanto, 1 minuto para direito de resposta. Candidato Pedro Paulo de Medeiros, 1 minuto. Obrigado. Bom, eu faço aqui só o início, porque o candidato Rodolfo disse que eu havia mentido. Então eu quero só fazer uma menção aqui, que eu estive no velório do nosso líder Iris Rezende, e se o senhor acha que isso é mentira, é só olhar as fotos nas minhas redes sociais, e se o senhor acha que é falta de coragem ir ao velório do líder Iris Rezende, o senhor deva rever no seu dicionário o que é coragem. E mentira, e eu devo dizer, mentira é tudo isso que é dito e não é cumprido. Mentira é nossa advocacia toda ir pedir auxílio emergencial na CASAG
porque havia propaganda prometendo auxílio emergencial na época da pandemia, e 95% ter sido negado. Isso é mentir para a advocacia. Essas propagandas todas dizendo que não fariam reeleição, diminuiriam a anuidade, cuidariam das prerrogativas, cuidariam da advocacia jovem e não fizeram, isso é mentira. Essas várias promessas feitas durante 2 gestões e nunca cumpridas, isso é mentira. Mas tenha certeza, nós nunca mentimos e mentiremos para a advocacia do Estado de Goiás. Obrigado, candidato. Resposta, portanto, por 1 minuto do candidato Pedro Paulo de Medeiros. Nós também recebemos, então, neste bloco, um pedido de direito de resposta. O pedido que foi concedido agora, Pedro Paulo de Medeiros, foi recebido no intervalo do último bloco para esse. E aí, durante esse bloco, Rafael Lara fez pedidos, os representantes fizeram pedido de direito de resposta, apontando acusações também de mentiras e que o candidato deveria fazer a sua resposta para se pronunciar e que há comprovações de que os posicionamentos dele, em diferentes ocasiões, eram divergentes daquilo que foi apontado. Por conta desse tipo de acusação de mentira, a gente então concede o direito de resposta, só para ficar claro, por conta da acusação de mentira, a gente concede o direito de resposta para o candidato Rafael Lara. Foram feitos 2 pedidos, nós vamos atender com 1 minuto, candidato. Peço então que o senhor organize aí as ideias e as respostas para que também neste minuto, em 1 minuto, tenha, portanto, a possibilidade de resposta. Candidato Rafael Lara, 1 minuto. Só 1 minuto, questão de ordem. Quem fez essa acusação ao doutor Rafael? Só para a gente ter essa informação, esse esclarecimento. Ok, Valentina, o Pedro Paulo de Medeiros foi o Rodolfo Mota? Eu confesso que estou aqui na organização e na mediação do debate, não dá para me lembrar de absolutamente tudo. E a minha produção está me auxiliando aqui, né? A famosa voz da consciência, que está acompanhando, recebendo só para deixar claro, eu não citei nominalmente o Rafael, então não deve ter sido eu, não. Então, eu que me confundi. Tentei lembrar e não me lembrei corretamente. A produção está me ajudando. Produção, eu tenho mais memórias aqui, eu tenho mais HDs além do meu próprio candidata e candidatos. Então, minha memória externa aqui, o meu HD externo está me ajudando e apontando que, portanto, o direito de resposta a Rafael Lara foi por conta dessas acusações de mentira feitas pelo candidato Rodolfo Mota. Agora, com essa certeza do meu HD externo aqui, a produção me ajudando, Rodolfo Mota que fez as citações. Por isso, 1 minuto ao candidato Rafael Lara. Candidato, a partir de agora, o minuto já está na tela, pode conceder, pode executar aí a sua resposta, portanto, nesse tempo de 1 minuto, candidato. Olha, um candidato me acusou de incoerente porque disse de uma história não verdadeira que eu não tenho incoerência, e o outro candidato falou uma mentira de que Thales Jaime já foi candidato a presidente pelo AB Forte. Mentiras, incoerências, pegadinhas, é isso que a gente vê aqui. Meus amigos, aparentemente, eu sou o único candidato aqui que tem orgulho da sua história, que tem orgulho do seu grupo, que tem coerência nas propostas e que tem insistentemente tentado não reduzir tanto o nível da inteligência da advocacia, não reduzir o nível do debate, ficarmos em propostas, ficarmos em diálogos, ficarmos em futuro, sem nunca esquecer o passado que foi construído e que eu tenho muito orgulho de a gente fazer tudo o que a gente fez pela ordem e mais orgulho ainda de construir juntos o futuro que a advocacia de Goiás merece, com coerência, retidão e verdade. O candidato Rafael Lara, portanto, com 1 minuto de direito de resposta. Olha, eu admito que a gente está aqui se esforçando para atender na maneira possível, né, da maneira mais justa possível, com os critérios que foram estabelecidos, esses de ofensa pessoal, todos os pedidos de direito de resposta. Mas a gente talvez já devesse imaginar que mediar um debate com advogados e advogados qualificados, os 4, ainda mais com as suas assessorias, com seus representantes, não seria, assim, das missões mais fáceis, porque todos exercem muito bem essa função, essa profissão. A gente está tendo que ficar nessa função aqui difícil de julgadores, enfim. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fiquem à vontade aí os representantes a pedirem direitos de resposta. A gente vai fazer o máximo para ser o mais justo possível. A nossa tentativa é essa. Estamos tentando ser também transparentes em relação aos pedidos que chegam, que são concedidos ou que não são concedidos.
Obrigado pela sua audiência. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, youtube.com/SagresTV. Você que está por aí também se inscreva no nosso canal. Temos transmissões diárias em vários programas. Também na TV, no canal 26.1 da Rádio Sagres, no 730 AM. E nas plataformas de streaming, temos transmissões em áudio no nosso portal, o sagresonline.com.br, com toda a cobertura do debate. E também no seu aplicativo, direto aí no seu celular, para iOS e para Android, você baixa o aplicativo da Sagres. Intervalo, daqui a pouco tem o último bloco de candidato pergunta a candidato, depois as considerações finais.